Hoje a palavra de Deus é toda voltada para a figura de São José, para a descendência de São José. São José é um homem da casa de Davi, ou seja, um homem que estava ligado à promessa de Deus para o seu povo. José fazia parte do projeto de Deus, fazia parte do plano de salvação. José, um homem criado, educado e formado segundo a palavra de Deus. Como foi importante a educação de São José. É claro que todos os judeus tinham a mesma educação, mas São José recebeu uma educação muito particular, porque ele trouxe na sua vida um verdadeiro temor a Deus. São José aprendeu a respeitar a Deus. São José aprendeu o que era honrar a Deus. São José aprendeu o que era o verdadeiro temor a Deus. São José teve uma boa educação. E hoje nós nos perguntamos, e nós? Temos uma boa educação? Aonde estão os pais desta geração? O que está acontecendo com os pais desta geração? Eles estão ensinando realmente os seus filhos os bons modos, os bons princípios, o santo temor a Deus? Ou talvez hoje os nossos pais não estão nem menos sequer preocupados com o ensinamento do temor a Deus? Porque nós sabemos que a base de toda a vida humana está a célula principal, que é a família. Mas essa família tem que ser nutrida, essa família tem que ser alimentada, essa família tem que ser sustentada. E o que sustenta uma família, senão o amor? E o que sustenta uma família, senão uma boa educação dos pais para com os filhos? E o que educa uma família, senão um verdadeiro temor a Deus? Ou seja, uma família que reconhece que existe um Senhor, no qual eu devo amar, respeitar e honrá-lo. Hoje nós temos muitas famílias, e infelizmente se fala até em pluralidades de famílias, mas, amados irmãos, a família que Deus instituiu é uma só. Não existe uma pluralidade de famílias, existe uma família. A família que o Senhor realizou para nós. A primeira família começa com Adão e Eva. Depois nós temos toda a descendência, de Adão e Eva, até nos dias de hoje, até Maria e José. Esse é o desígnio do Pai. Este é o projeto de Deus, que o homem e a mulher formem uma família, e que esta família gere a vida, e gerando a vida, nutrir esta vida com a boa educação. Se São José é um homem temente a Deus, é um homem que respeitava as Sagradas Escrituras e cumpria com os preceitos da lei, é porque São José recebeu isso dos seus pais. E hoje nós queremos também que os nossos pais de hoje transmitam isso para os seus filhos, pois esse é o verdadeiro temor a Deus. Respeitar aquilo que Deus instituiu é um sinal de respeito, é um sinal de temor também a Deus. Eu temo a Deus amando aquilo que Deus ordenou para nós. Agora, se eu passo por cima de tudo isso, eu não estou vivendo o temor a Deus. Eu estou desprezando a Deus. É diferente. E São José então vive este temor na fidelidade a Deus. E José também tem uma outra coisa importante que ele nos transmite no dia de hoje. Ele tem uma grande confiança em Deus. Porque veja bem, São José é um homem da providência. É o homem que aceitou o desafio de criar Maria, de criar Jesus, vivendo com Maria. Mas essa confiança de José, ela não começou quando se casou com Maria. A confiança de José foi construída durante a sua vida, durante o seu percurso, durante o seu crescimento. José foi recebendo dos seus pais
o valor da confiança em Deus sobre todas as coisas. E foi essa confiança cega de José que possibilitou a ele a graça de acolher Maria. Ora, Jesus, ele veio por obra do Espírito Santo. Mas José não sabia. José estava pensando que ia continuar a sua vida conforme sempre foi. Ia acolher Maria na sua casa e ia ter com ela uma família. Mas eis que José recebe Maria grávida. O que José deveria fazer segundo a lei? Denunciá-la. Mas por que São José não faz isso? Porque São José tem o coração em Deus, tem o temor a Deus, é um homem justo. São José, o que ele faz diante dessa situação dramática, porque com certeza é uma situação dramática, São José se coloca na presença de Deus. Diante de uma situação dramática como essa, São José se coloca na presença de Deus. E eu me pergunto, diante dos nossos dramas da vida, na presença de quem nos colocamos? Com quem nós vamos partilhar os nossos dramas? Com quem nós vamos partilhar as nossas dificuldades? Será que o nosso coração também se coloca diante da presença de Deus realmente? Ou nos deixamos ser pegos pelo desespero? Ou nos deixamos ser pegos pelas nossas paixões? Porque quando nós sabemos de algo grave, às vezes nós não reagimos com um verdadeiro temor a Deus. Nós agimos segundo a nossa justiça. Nós agimos segundo os nossos critérios. Nós queremos que aquela situação seja resolvida. E aí, nos transformamos num grande vulcão e todas as paixões vêm à flor da pele. Infelizmente, durante o ano passado, durante este ano também, muitas vezes nós temos um noticiário do feminicídio. E o que significa isso? Que aquele homem foi tomado pelas suas paixões. Será que está faltando Deus para a humanidade? Será que o nosso coração precisa estar diante da presença de Deus para que possamos ponderar as situações da nossa vida? Ou nós queremos resolver os nossos dramas com as nossas próprias mãos? São José se coloca diante da presença de Deus. Ele para, vai pensar, vai meditar. Como diziam os antigos, né? A noite traz bons conselhos. Porque é na noite que a gente está em silêncio. É na noite que as situações estão calmas e nós temos a possibilidade de refletir. São José se coloca na presença de Deus. E São José realiza algo muito bonito, amados irmãos. Algo que realmente eu peço a ele a graça de fazer todos os dias na minha vida. E que nós também desejemos na nossa vida todos os dias fazer aquilo que fez São José. Uma vez diante da presença de Deus, colocando o seu coração aflito, angustiado, deixando nas mãos de Deus aquele drama, São José recebe a visita de Deus, por meio do anjo, no sonho. São José sonha, e naquele sonho Deus está falando com ele. E Deus traz um conselho para São José. Quantos conselhos nós recebemos? Como diz o ditado, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. São José recebe um conselho. E como é bom quando nós recebemos um bom conselho, não é verdade? Que nos ajuda a ponderar, nos ajuda a pensar melhor naquela situação, nos ajuda talvez a fazer um passo atrás e não tomar uma devida decisão na minha vida, que pode mudar o rumo da minha vida, o rumo da minha história.
Às vezes algumas decisões da nossa vida, amados irmãos e irmãs, são decisões não acertadas. Porque muitas vezes faltou o momento de estar na presença de Deus. De deixar com que Deus dialogue comigo e eu com Ele, para que eu possa entender melhor aquela situação que está acontecendo na minha vida. São José tem essa atitude. Ele deixa-se dialogar com Deus e acolhe o conselho de Deus. São José, então, faz o que nós devemos fazer e pedir para Deus todos os dias. Foi obediente. Mas vocês acham que a obediência é fácil? Não. A obediência não é fácil. Para que eu seja obediente, eu preciso confiar. Para que eu seja obediente, eu preciso aceitar. Para que seja obediente, eu preciso me abandonar e acreditar que aquele é o melhor caminho para mim. Porque a obediência é aquela que nos conduz, é aquela que nos mostra o caminho para onde Deus quer nos levar. Todo aquele que obedece, nós aprendemos no convento, não erra. Porque a obediência te conduz pelos caminhos certos. Mas é fácil obedecer? Não. Obedecer exige confiança, abandono, aceitar a vontade de Deus na minha vida. São José então acolhe a Virgem Maria e faz tudo aquilo que o anjo lhe falou. São José se deixa conduzir por Deus. E na nossa vida, o que tem conduzido a nossa vida? Tem sido a voz de Deus? Tem sido a obediência a Deus? Ou o que está me conduzindo na minha vida é o meu querer, é a minha vontade? A nossa vontade, às vezes, não nos leva para bons caminhos. É verdade ou não é? Às vezes nós temos que ser impedidos de realizar a nossa vontade. Porque às vezes a nossa vontade não está lúcida, não está clara. Às vezes as nossas vontades nos levam para caminhos tortuosos. E que bom quando tem alguém que puxa o nosso braço e nos traz para refletir. Reflitamos hoje a docilidade de São José em obedecer à vontade de Deus. Que a vontade de Deus possa permear também a nossa vida, possa permear também o nosso dia a dia, possa permear também dentro da nossa família, porque até lá nós temos que às vezes ponderar, temos que também que vigiar. Ou você, pai, deixa o seu filho fazer aquilo que ele quer. Ou você, mãe, não vigia aquilo que o seu filho faz. É assim que funciona na sua casa? Não. Não pode ser assim. Se a sua casa está assim, a sua casa está desgovernada. Porque a autoridade de Deus foi dada ao pai e à mãe para cuidar dos filhos, para educar os filhos. E não para deixar os filhos fazer aquilo que eles querem. Não funciona. O filho que faz o que quer, como se torna depois? Um filho desobediente. E que bom que os nossos pais nos colocaram limites. Que bom que São José estava ali para ensinar a Jesus os primeiros passos da obediência ao pai. Porque antes de falar Abá, pai, a Deus, Jesus falou a São José Abá, porque ele era o papai de Jesus. E Maria confirma para nós: o teu pai e eu estávamos preocupados e te procurávamos. Por que fizestes isto? Ó educação dos pais. Por que fizestes isto? Essa pergunta tem que ser frequente para os pais, dialogando com seus filhos.
Por que você fez isso? Não é a pergunta que um pai faz para um filho? É a pergunta que vai colocando limites nos filhos. Pais, homens, sejam verdadeiros São José na casa de vocês. O papel do homem é proteger. O papel do homem é prover. O papel do homem é cuidar. O papel do homem é amar a sua esposa e seus filhos. O papel do homem não é só procriar, porque o verdadeiro pai é aquele que cuida, é aquele que ama, é aquele que educa. Se você é este pai, parabéns, você está no bom caminho. Mas se você não está presente na sua casa e tem outras prioridades, pare e reflita se você está sendo um pai, um marido. A prioridade do homem é a sua família, é a sua casa. Que São José nos ajude e auxilie todos os pais, todos, os mais novos, os mais maduros, a serem sempre presentes em suas famílias. São José, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.